Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos em mais um dia a dia com Deus. Eu quero ensinar vocês a ouvir a voz da sua consciência e não ir contra a sua consciência. Você se lembra da Reforma Protestante do século XVI? Ela foi iniciada por Martinho Lutero. E a consciência de Lutero teve um papel muito importante. Lutero foi criado em todas as doutrinas da Igreja Católica Romana e foi treinado para ser um monge, um padre, um paroco e cuidar de uma igreja. Foi convidado para estudar em Roma e ali ele começa a ter acesso às Escrituras, à Palavra de Deus, coisa que era muito rara até entre os padres, ter acesso à Bíblia, às Escrituras. Nesse tempo, tudo que se cria a respeito de Deus, a respeito da fé, a respeito da condenação, da salvação e da igreja, era aquilo que a Igreja Católica ensinava em suas missas. Não havia o livre exame das Escrituras. As pessoas não tinham acesso à palavra de Deus, portanto, tudo que elas sabiam sobre Deus ou sobre a palavra era aquilo que era ensinado a elas. E com Lutero não foi diferente. Inclusive, como a salvação se dava? Mediante as obras, conforme a Igreja Católica ensinava. E nessa época, as obras eram demonstradas no ato de adorar ou tocar em relíquias sagradas, peregrinações à Cidade Santa, a veneração de objetos sagrados, e principalmente a compra de um documento assinado pelo Papa chamado indulgência. Então a expiação do pecado, o perdão, a salvação, a redenção era por meio do sacrifício de Cristo, mais as obras, mais os sacramentos da igreja e as penitências que eram impostas para o pecador pagar. É nesse momento que, então, Lutero tem acesso às Escrituras e ele vai ler a carta de Paulo aos Romanos e vai entender que a salvação é por meio da fé e não das obras. E ali ele encontra vários desvios da Igreja Católica ao ter acesso às Escrituras. E principalmente no capítulo 1, quando ele vai ler nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Após todo esse conhecimento, Lutero então começa a combater os abusos e desvios doutrinários da Igreja Católica. Ele escreve 95 teses contra a Igreja e a escola na porta da igreja Castelo de Wittenberg. Isso repercute muito mal entre a liderança da igreja, que chama Lutero para comparecer na dieta de Worms. E ele é ordenado a renegar todos os seus ensinos e todas as suas teses. Ele teria que revogar e abrir mão de todos os seus princípios. Lutero ora a noite toda e chega diante do julgamento. E ele é questionado: você revoga suas ideias, suas teses, seus escritos contra a Igreja Católica? Lutero então diz: até que eu seja convencido pelas Escrituras e pela minha consciência, eu não revogarei, porque não é bom um homem ir contra a consciência, e a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Queridos irmãos, e eu quero ensinar você a não desrespeitar, a não confrontar, a não desobedecer a voz da sua consciência. O Senhor colocou um homem interior em nós. Ele escreveu a lei dele em nossa consciência para discernir o que é certo e o que é errado. Mesmo antes da fé, mesmo antes da conversão, quando nós fazíamos determinadas coisas, a nossa consciência nos acusava se estávamos certos ou não.
A nossa consciência sempre dava um sinal de alerta quando determinada coisa era errada. E muitas vezes ela ficava culpada, porque Deus colocou em nós a consciência, a capacidade de julgar o que é certo e o que é errado. E todas as vezes que nós íamos contra a nossa consciência, nós então violávamos essa lei dentro de nós. E nós sabíamos que estávamos fazendo aquilo que é errado, mesmo sem ter convertido, por causa da consciência. Após a conversão, essa consciência ainda fica melhor, porque a palavra de Deus é escrita nela, escrita também em nosso coração. E nós começamos também a andar segundo a revelação especial de Deus, a sua palavra. E essa consciência agora, que não tem só a lei moral, passa a ter a lei espiritual, a lei de Deus, a palavra de Deus. De modo que durante a nossa jornada aqui na vida, na terra, em nossos afazeres diários, em nossas palavras, em nossos gestos, em nossos hábitos, a nossa consciência sempre está nos indicando o que é certo e o que é errado. E a nossa consciência sempre faz uso da palavra de Deus para refrear os nossos males, os nossos pecados e dizer: não faça isso, não ligue para aquela pessoa, não pronuncie essa palavra, não feche esse contrato, não abra mão desse princípio, não se envolva com tal situação ou com tal pessoa. E nós, o que devemos, e o que invariavelmente muitas vezes fazemos, nós desobedecemos, sufocamos, asfixiamos a nossa consciência e damos lugar à nossa vontade carnal, violando assim esse princípio, quebrando assim mandamentos e pecando contra Deus. Queridos irmãos, eu quero dizer para você não fazer isso. Deus nos deu um mecanismo poderoso, uma ferramenta poderosa para nos mantermos puros, obedientes a Deus, no caminho reto, sem nos desviar, para nos proteger e honrar a Deus. Que mecanismo é esse? Que dom, que ferramenta é esse? Essa é a nossa voz interior, é a nossa consciência, que está o tempo todo refreando o nosso mal, impedindo nós de fazermos alguma loucura, nos acendendo a luz quando algo não está correto. E quantas vezes ela nos beneficiou e nos livrou e nos livra de males terríveis. Portanto, aprenda a partir de hoje a ouvir a voz da sua consciência quando ela está cativa à palavra de Deus e não violá-la, não sufocá-la, não suprimi-la para atender os seus desejos, porque toda vez que você fizer isso, você vai se dar mal, você vai transgredir contra o Senhor. E as consequências são o quê? Uma consciência culpada. Invariavelmente, todas as vezes que você desobedece à consciência, você é tomado de culpa. E uma culpa, muitas vezes, que vai tirar a sua paz e vai mudar o seu estado de espírito. A segunda consequência, quando você sufoca, suprime, asfixia a voz da consciência, não vem só a culpa, mas vem também as consequências. As consequências. Você cairá em tentação, fechará negócios ruins, você violará a lei de Deus e colherá frutos terríveis disso na sua vida, consequências drásticas. Portanto, muitas pessoas estão mal porque deixaram de ouvir a voz da consciência. E muitas pessoas não estão melhores, ou poderiam estar muito melhores, se ouvissem a voz da consciência. Que seja assim a partir de agora. E eu te pergunto, o que a sua consciência tem falado a respeito das coisas que você tem feito? Deus abençoe. Um grande abraço.